A gente pode, inclusive, trazer profissionais aqui para mostrar para a gente como é que funciona arco e flecha, viu, Pri? Vamos trazer, Igor? Vamos trazer pessoas para ensinar a gente arco e flecha? Tão legal, precisa de tanta concentração. Eu fico imaginando quando eu vejo na TV, no esporte olímpico, né? A gente imagina tanta adrenalina, o que passa na cabeça do atleta que está ali. E para quem não é atleta também, quer só brincar, se divertir. Olha, assunto sério agora, educação. Estamos com a enquete no ar. Família na educação, você ajuda o seu filho a estudar? A gente sabe quão difícil é, especialmente agora, porque já está no fim do ano. Pais e mães trabalham, correria, às vezes não dá tempo de dar a atenção necessária para as crianças aí no estudo. Como ajudar seu filho a estudar é a nossa pauta aqui hoje do nosso programa, nossa primeira entrevista. Eu tenho o prazer de entrevistar Eliane de Castro, que é psicopedagoga. Eliane, obrigada por ter vindo. Você sabe que eu estou substituindo a Jaqueline, que está de férias. Sim, prazer Já é meu. quero te entrevistar há muito tempo lá no Consulta. Aliás, já está convidada. Ah, eu vou amar. Vou com o maior prazer. A gente tem mais tempo lá para discutir bater os assuntos. Papinho. Aqui a gente vai deixar os nossos telespectadores, claro que a gente vai dar muitas dicas, mas a gente vai deixar eles muito curiosos, esperando esse nosso próximo encontro, tá? Sim, com certeza. Obrigada por ter vindo. E olha, Eliane, a gente está no final do ano, né? Já tem muita criança, muito adolescente encrencado na escola. Encrencado de verdade. Precisa de mais média. Por um fio já. Isso, precisa de uma média mais alta do que conseguiu o ano inteiro. Com certeza. E essa sempre foi uma preocupação. Então, quando eu estava na minha época de escola, você via alunos... Eu nunca tive problema com a escola, mas graças a Deus. Mas que bom. Você via amigos que o ano inteiro não conseguiram a média 8, que não é uma média impossível de se alcançar, Sim, tá? é Mas verdade. se o ano inteiro você não conseguiu, você vai conseguir nessa adrenalina, nessa correria, no finalzinho, Eliane, o que os pais podem fazer? É uma situação crítica, né? Porque você já passa o ano todo, a criança não consegue atingir essa meta, não consegue essa nota para chegar no final do ano. Então, o que nós podemos fazer? A observação com essa criança, ela tem que ser feita desde o início do ano. Os pais, eles precisam já dar esse alerta, né, se está alguma coisa errada, já desde o início do ano. Como? Já começa a montar uma rotina, já começar a dar um auxílio, um suporte, já desde o início do ano, para não ficar esse desespero que fica o final do ano. Porque os pais ficam mais enlouquecidos que os filhos. Com certeza. Nós, pais, ficamos mais enlouquecidos do que os filhos, porque é difícil, é complicado. Tá. Agora, a primeira coisa que tem que fazer, eu falei aqui da correria, que é o dia a dia, pais e mães trabalhando, preocupados com tantas outras coisas, além da preocupação com a família. Mas é importante que os filhos também, para que os pais possam ajudá-los sempre, que os filhos não escondam as notas que tiram, né? Se você foi muito mal numa prova, a gente sabe que alguns pais exageram aí na reação, né? Sim. Sobre essas notas muito baixas. Ou quando não havia necessidade ainda de uma reação. Isso. E aí as crianças falam, criança adolescente, eu não vou mostrar, porque vai gerar uma frustração tão grande nos meus pais, essa nota eu já tirei mesmo, que elas escondem. É errado elas esconder. Omitem, sim, é errado. Primeiro, se a criança chegar ao ponto de estar escondendo essa nota dos pais, é porque não está tendo esse diálogo equilibrado na família. Primeiro, a escola, a família e filho tem que estar em conjunto. Tá. Porque se não estiver em conjunto, um não anda sozinho. A criança precisa do pai. Aliás, a criança precisa da escola, Sim. A escola precisa do apoio do pai e a criança precisa do apoio dos dois. Então não adianta jogar essa responsabilidade só para a escola e se isentar, porque não tenho tempo, porque eu trabalho muito, chego em casa correndo, aí já vai, joga a mochila do lado e já tem que arrumar alguma coisa, a mãe já chega, vai fazer janta, ou se não tem que fazer janta, tem alguém que faça, já vão jantar, e é sempre assim, um num canto, outro no outro, não tem aquele tempo daquela comunhão de sentar pai, filhos. Hoje em dia não é porque é por maldade isso, é porque não tem tempo para isso. Então assim, o estudo da criança, ele precisa ter uma rotina. Infelizmente ou felizmente, é necessário ter uma rotina de estudo para que a criança ela siga isso durante pelo menos uma semana, essa rotina.
que o organismo dela automaticamente, ele vai acostumando com essa rotina, né? Então, assim, estipular sempre um horário, o mesmo horário para a criança estudar. Se você estuda de manhã e você chega à tarde, então você vai almoçar, né? Vai fazer o que tem que fazer, delega algumas obrigações e você vai estudar das 3 às 4. Tá. Todos os dias ela vai estudar das 3 às 4. Rotina é bom, porque aí a criança também sabe que hora que ela vai poder brincar. Sim, né? Porque a criança fica ansiosa, achando que o estudo não vai ter fim, que ela não vai conseguir jogar videogame, não vai conseguir entrar na internet, não vai conseguir sair, brincar com os amigos. Piscina, agora calor. essa louça, eles não querem fazer nada, eles querem já ir direto para a piscina. Então, se assim, pensar que vai ser só 1 horinha, 1 hora é pouco. Se pensar 1 hora é pouco, mas se for todo dia você se dedicar. 1 hora faz seu dever de casa, se dedica, não vai ter essa correria no final do ano. Que isso certeza. dá uma dor de cabeça para os pais, para os filhos, para a escola também. Porque não é de interesse da escola que a criança não se dê bem. Muito pelo contrário, né? Agora, um alerta que eu faço aqui para quem está em casa nos assistindo, e tem muitas crianças e adolescentes que nos assistem, viu, doutora? Sim, que importante, bom. Sim, importante Então a gente falar. prestem atenção. Importante a gente falar que se você aproveitar o tempo que você passa na escola também para estudar, se dedicar de verdade, deixa para bagunçar aí no intervalo, naquele finzinho de aula que o professor também já liberou para uma conversa. É muito importante, né? isso. Porque se você se dedicar nesse período, você precisa se dedicar menos em casa, né? E quando você está na escola, você tem todo o suporte que você precisa. Tem uma dúvida? Claro que pai e mãe vão tentar ajudar na medida do possível, mas o professor, ele está ali para isso, ele sabe exatamente o que o aluno... todas as dúvidas. Ele sabe exatamente o que o aluno aprendeu. Sim, com certeza. E às vezes o aluno, ele tem até assim uma certa timidez, né, ao falar com o professor, porque assim, na cabeça do aluno, o professor não vai querer responder o que ele está falando. Tá. Mas não é porque o professor não queira responder, é até por medo, por timidez do que a turma vai falar a respeito. Ele não sabe. Acho uma bobagem isso, essa tiração de sarro, vai tirar sarro, é coisa de criança. Né? Então, assim, a primeira coisa, o que eu falo, a primeira dica, importantíssima, para uma criança estudar e conseguir estudar para a prova. Se o pai tem condições de estar ao lado da criança e ajudá-la, ótimo. Se não tiver, prepara um ambiente limpo, aconchegante, iluminado, onde a criança se sinta confortável. Não é estudar no sofá, jamais. Estudar em cama, jamais. Para dormir é 2, né? Rapidinho. Se você está lendo e você está com seu corpo, ele está em repouso, e você está lendo, logicamente que o organismo vai entender que é para dormir. Então, assimilar alguma coisa, essa criança não vai. Prepara o ambiente. Mas minha casa não é bonita. Não tem problema. Tem que estar limpa, organizada. A mesa, coloca um paninho na mesa. Põe a criança sentada numa postura correta. Porque tem a postura também para você estar assimilando o que está aprendendo. Se você está sentada, a postura está assim, né? Ou está deitada, ou está assim. Não, postura correta. Senta a criança na cadeira. Pezinha juntinho aqui, mão, certo, reta, aquela reta. O braço, a mesa tem que ficar à altura do cotovelo, não ficar muito acima e não ficar abaixo para não ficar desse jeito. Então, assim, tem muitas técnicas que há possibilidade da gente estar ajudando as nossas crianças nessa dificuldade. Que é estudar para a prova, que é um bicho de 7 cabeças. Eu falo que tem TPM e tem TPP. Para criança. Tensão pré-prova. Pré-prova. Eu já coloquei essa sigla e falei, minhas filhas estão tudo com TPP. Aí, o que é isso, tensão pré-prova? Porque ficam irritados, ficam com medo, né? Então, assim, tudo isso faz parte da vida da criança na escola, como faz parte da nossa vida como mulher. É legal, porque quem nos assiste em casa até sabe que isso acontece, até motivo de piada, né? O que você não estudou para a prova é o que vai cair. É o que cai, né? Sempre. Agora, se você estudou o ano inteiro e se você aprendeu de verdade, e as pessoas falam, tem que decorar, sempre fui tão contra decorar, você precisa aprender, né? É perigoso. Precisa absorver aquilo, o seu corpo precisa sugar aquilo de forma que você não vai esquecer. Porque não tem como você esquecer uma coisa que você aprendeu. Uhum. Né? Claro que a gente sabe que tem umas matérias que
são mais chatinhas, especialmente, e não tem regra, tá? É sempre a matéria que você gosta menos. Sempre, Pode sempre ser português, pode ser matemática, pode ser física, química. Tem pessoas que não gostam de educação física, por exemplo. Para elas aquilo é o mais pesado, já né? Para outros aquilo é o puro peso, lazer, né? Verdade. Então, para as pessoas saberem que cada um tem a sua dificuldade. É bom identificar essa dificuldade. É bom que pai e mãe consigam identificar isso. Muito importante. Para que você tem um filho que não dá problema nenhum, tá? Vai super bem na prova, mas ele tem mais dificuldade em geografia, por exemplo. Então, antes da prova de geografia, das outras matérias ele não dá problema nenhum. Na de geografia ele está sempre na média. Não é problema também, mas está na média. É bom que a mãe saiba quando é essa prova para dar uma atenção especial. Dá uma atenção especial. Se a mãe não tiver a oportunidade de dar essa atenção especial, procure alguma pessoa, contrate alguém para que possa dar essa aula de reforço. Aula particular. Tá? Aula particular. Vale a pena? Muito a pena, muito a pena. É uma função que assim, a pessoa não toma a posição do professor, a postura não, como que eu digo assim, não toma o lugar do professor. Sim. Então, o que é uma aula de reforço? Você vai reforçar o que o professor deu na sala de aula. Então, assim, você não vai dar uma outra aula para essa criança, você vai mostrar o caminho, essa criança vai introduzindo e ela vai começando a seguir. Tá com dificuldade de geografia. Como que você vai estudar geografia? Você vai falar sobre solo, sobre planetas? Não, entra na história, entra. Toda vez que eu vou dar aula de reforço, que eu também sou professora de reforço. Legal. E eu vou dar de qualquer matéria você dá aula? De qualquer matéria, até determinada série. Tá. Dou aula de espanhol também, eu sou professora de reforço de espanhol. Então, assim, quando eu vou dar essa aula de reforço, eu já falo para a criança, como que a professora te ensinou? Aí ela vai Porque são tantas maneiras, né, de ensinar. Porque se eu for ensinar do meu jeito, eu vou contaminar o que a professora explicou, né? Então, assim, eu já pergunto, como que essa professora te explicou? Eu tenho alunas que elas devem estar assistindo e deve estar tudo assim. A Rafaela, um beijão para a Rafaela, Ana Laura. Tem, assim, uma turma enorme de aula de reforço que eu procuro dar o meu melhor e eu faço isso com eles, né? E quando você vê no final que tem um resultado, é gratificante, porque assim, não é mérito meu, eu fui lá professora, que eu sou a bambambam, eu fui lá, não, é o mérito do aluno. Sim. O que é que precisa? É só dar a coordenada, ensinar. Se o pai não tem condições ou não pode estar contratando uma pessoa, vai lá, senta do lado, só um minutinho, tenha calma, não bata na mesa. Tá errado! Que isso, seu burro! Então, isso é uma coisa grave demais, que eu vejo muito isso Às vezes não é nem com esse objetivo de humilhar essa criança. Não, é mais o estresse do dia a dia. Com certeza. Tá estressado no trabalho, tá sendo cobrado no trabalho, horrores. Chega em casa, o filho tá com dificuldade, você acaba descontando na criança. Com aquela reação exagerada. Você delegar essa função para uma outra pessoa é uma coisa aconselhável. Eu aconselho isso, eu acho interessante. Você está sempre procurando uma pessoa para estar fazendo com o seu filho, não tomar o seu lugar, mas exercer uma função que você não está conseguindo exercer devido a várias atividades, correrias, você não consegue. Agora, tem uma coisa que atrapalha demais também, que aí é culpa dos pais. A criança tem um trabalho, o adolescente tem um trabalho para fazer. É uma coisa um pouquinho mais elaborada, vai dar um trabalho a mais, ou precisa de uma pesquisa mais rebuscada na internet, porque a gente sabe que os professores estão de olho no copiar e colar aí da internet. Tem uma tática. Né? Aliás, é tão fácil de descobrir se o trabalho foi copiado da internet. Isso gera um problema imenso, até de ética, né? Porque você precisa... Claro que a criança não vai ser punida da maneira como o mundo pune quem copia trabalhos alheios, né? A escola tá ali mais para dar esse direcionamento, dizer que isso é errado. Mas é bom o caminho. É bom que isso aconteça. Olha, seu trabalho não vai valer porque você copiou da internet. É o trabalho de uma outra pessoa. Aí, para você não fazer essa cópia, você precisa ler, entender e reescrever esse texto. Pra você Pai e mãe fazem isso, doutora. Tem que fazer. Muitos pais e mães fazem o trabalho para a criança. Aí você não está ajudando em nada.
Com certeza. E até facilita, porque quando chegar na faculdade, como que essa criança vai elaborar um artigo acadêmico? Como que essa criança ela vai estar tentando, conseguindo fazer o TCC, a monografia? Porque tudo isso já é explicado na escola. Então, cabe a quem é o pai reforçar o que a escola está ensinando. Principalmente nessa parte do certo e errado. Ah, faz assim que é mais rápido? Não, o pai que age corretamente. Na Bíblia fala que o pai que ensina seu filho no caminho que deve andar, ele vai crescer e não vai desviar dele. Então, assim, a mesma coisa, o pai que ensina o seu filho academicamente, como se comportar, como você fazer as coisas corretamente, sem querer trapacear. Quando ele crescer, ele vai ser um ótimo profissional. Vai mesmo. Então, assim, isso é tudo baseado no que o pai pode estar fazendo quando ele está vendo que está errado. Não na correria, não tá bom. Depois eu vejo, não, pai, tá errado aqui, vamos corrigir, vamos desmanchar, vamos fazer corretamente. É assim que a professora explica, é assim que foi explicado, sempre puxa do aluno. Porque às vezes o pai olha, tá errado, não consegue explicar, então se sente assim, impotente, porque eu não consegui fazer do jeito que tem que ser. Mas assim, pergunta pro aluno, às vezes ele acaba ensinando para você, porque ele começa a lembrar. Sim. Olha, minha professora explicou assim, 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 aí você já pega gancho. Não, então tá certo, então é assim, assim, assim. Então assim, é só questão assim de... saber lidar, muito assistindo lá. Beijo para Presidente Prudente, obrigada pela audiência, pelo carinho. Suas alunas também sintam todas beijadas, abraçadas e volte sempre que quiser, viu? Obrigada mesmo. Boa tarde. Obrigada para você também. Olha, não sai daí não, porque olha, tem artesanato hoje. A gente vai aprender a fazer um chaveiro em tecido, peças lindas da Aurora Tomanini, que é artesã.